Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: acidentes em condomínios. Em homenagem a Priscila, que teve um ótimo acidente em casa, está com o pé aí imobilizado por algumas vidas. A gente vai tratar de quem são as responsabilidades, o que o condomínio pode fazer para diminuir essas probabilidades, para se proteger juridicamente e as obrigações também, né? Quem vai começar? Porque isso a gente esqueceu de combinar. Eu acho que a Priscila, já a que Manquitola. Nossa, não fala assim dela, Rogério. Vou defender minha amiga agora. Olha, vou dizer uma coisa, viu? Eu mereço. Manque o quê? Manquitola. Nossa, essa é nova pra mim. É complicado. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre o treinamento dos funcionários da prevenção de acidentes, e que é uma norma obrigatória, que precisa ter o certificado e que vai ajudar a orientar a equipe a respeito de certas situações, certo? E isso ajuda, né, como tanto a equipe quanto o síndico. E é interessante, se você tem uma equipe terceirizada, você também solicitar que esse treinamento seja feito. Ter como é que a gente chama? Plano de contingência? Plano de contingência, tem que estar, exatamente. Você tem que ter ali no plano de contingência como agir em caso de acidentes e dos mais variados, né? Porque é óbvio que a gente não vai conseguir abarcar todos os acidentes que podem acontecer, mas deixa sempre informado ali quem precisa ser avisado, né? Uhum. Muitas vezes, a maioria das vezes, o primeiro a ser avisado não é o síndico, né? Então, a gente tem o corpo de bombeiros, a gente tem polícia, a gente tem o SAMU, que precisam ser chamados dependendo da gravidade do acidente. Uhum. E aí, e cabe ao condomínio, né, falando um pouco dessa questão da comunicação, deixar isso muito claro a todos os funcionários, aos prestadores de serviço e aos próprios moradores, quais são esses canais de comunicação com todos esses órgãos. É imprescindível falar que essa questão dos acidentes nos condomínios estão aí intrinsecamente ligados às normas regulamentadoras. Sim. A exemplo das piscinas, onde normalmente a gente tem que ter pelo menos uma placa de identificação, que a piscina não é vigiada, qual é a profundidade da piscina. E teve uma modificação em relação ao ralo. Exatamente. Por isso que eu ainda trouxe essa informação diretamente da piscina, porque foi sancionada a legislação que modernizou as normas regulamentadoras para as piscinas das edificações, e muitos acidentes acontecem nas piscinas. O condomínio, como sempre, não é responsável, por exemplo, pelas crianças que adentram ali a piscina e ficam sozinhas. No entanto, com relação ao atendimento às normas, ele sim é responsável. É uma coisa, só, depois eu te devolvo a palavra, mas assim, o condomínio não é responsável pela criança que vai sozinha, mas se não houver uma barreira física entre a piscina adulta e a piscina infantil, o condomínio é responsável. E da mesma forma da área comum para a piscina. Isso. Eu lembro que eu assumi um condomínio que não tinha portinhola que separava, né, o jardim da piscina. E aí eu falei, como é que é assim essa piscina? Lá vão ter, as crianças vêm correndo do jardim, dão um timbu na piscina? Não é legal isso? Não. Aí eu olhei e disse, não é nada legal. Legal no sentido de uhul, mas não é legal no sentido da legislação. Pois é. Então tem essas questões que a gente tem que estar muito atentos. Uma outra coisa que eu sempre percebo quando eu assumo um condomínio é a questão do guarda-corpo da laje da edificação. Muitos reservatórios de água ficam no topo do prédio, assim como para-raio, antenas coletivas e outras cositas mas sem o guarda-corpo é um risco muito maior. Imagine só um funcionário, um prestador de serviços ter que subir até a laje da edificação e se deparar de verdade com a morte, porque eu tenho alguns casos, né, antes de regularizar a situação, em que eu mesma subi e eu fiquei apavorada na hora de descer,
porque não tinha ali ancoragem, não tinha onde segurar para descer a escada marinheiro. E assim, era a saída pra laje de cara com E se você tem uma vertigem, você não tem... Não, se você tem medo. né? Eu, por exemplo, eu tenho bastante medo de altura. Então, imagina. E o problema não é nem a questão. Imagina um deslize e você cair pro outro lado. Não tem... O que eu falo é não tem nem espaço do alçapão que leva a laje. Realmente já um E o precipício. alçapão sempre fechado. Exato. Sempre lacrado. Assim, só quem tem acesso são os funcionários do condomínio com treinamento. Sim. E não pode deixar morador acessar. Já não começa pode... pelo barrilete, né? O barrilete, ele tem que ser sim trancado e travado, até porque quando acontece um risco de incêndio, as pessoas não sobem, elas evacuam o prédio descendo. Teve um caso que uma conselheira falou, mas como é que você mandou trancar ali a porta do barrilete? Eu falei, pois é, eu mandei trancar. Você sabe por quê? Os casaizinhos iam pra lá namorar, vocês sabiam disso? Não, mas ali não oferece risco nenhum. Eu falei, não oferece risco nenhum. E você sabia que antes de eu entrar, aquele fechinho era fechadinho com um galheto? Aí ela falou, não, isso nunca. Eu falei, então, a minha sorte é que eu tiro fotos de tudo. E eu enviei um relatório inicial ao condomínio mostrando essas irregularidades. E agora eu corrigi. Nossa, a mulher ficou bege, né? Mas são questões que a gente não percebe. Eu não vou falar tanto, Carlos, por favor. Senão eu vou falar... Nossa, peraí que eu tô vou surpreso agora. Peraí que eu vou atropelar o Carlos, então. Missão dada, missão cumprida. Certo. Depois da última briguinha que o Preview teve com a gente, então agora eu aprendi a lição. O diretor tá muito bravo. Então, mas só pra... Ela vai cortar Eu mesmo. vou Eu achei que cortar de era verdade, zoeira, não, né? vou cortar de verdade. O que a gente já falou muito em responsabilidade do síndico, em normas, mas assim, alguns acidentes dentro da área comum podem ser evitados com algumas situações. Sim. Eu não sei se era isso que o Carlos ia falar. Esse é um aspecto que eu ia abordar. Eu acho que é importante a gente deixar claro para quem está nos assistindo que acidentes na área comum não significa que todos os acidentes em área comum são responsabilidade do condomínio. Para começo de conversa. Exatamente. Tá? O condomínio só pode ser responsabilidade se houver causa, né? Que ele causou o acidente ou omissão do condomínio em alguma manutenção em alguma coisa. Ação ou omissão da gente. Exatamente. Não é porque a criança de repente... Isso. Não é porque a criança de repente se acidentou, correndo, caiu, tropeçou e ralou o joelho e tal, que isso é responsabilidade porque do condomínio. Porque o tênis estava maior que o pé. Enfim. Mas em contrapartida, se ele escorregou numa área que tá tendo lavação e não tem placa de sinalização... Aí, perfeito. Nossa, aí é uma... É só para deixar essa diferenciação. Mas esse realmente é um aspecto que muitas das vezes os síndicos mais experientes, eles já têm aquele olhar mais crítico para saber, não, isso aqui é um ponto de insegurança para o condômino, né? Aqueles ainda mais novos na profissão, muitas das vezes vão ganhando essa experiência com o tempo. Eu tenho lembro de 2 ou 3 episódios rapidamente. O primeiro com relação a barrilete. Nós temos um condomínio, nós estamos lá desde 2017. E uma das coisas, ele não tem apartamento de cobertura, são 13 andares e tem apenas ali a área do barrilete, que era totalmente aberta para todo mundo. E a gente só descobriu isso quando a gente entrou, porque quando a gente subiu lá, eu falei assim, mas por que essa porta fica aberta? Não, porque aqui o pessoal às vezes vem tomar sol, no ano novo o pessoal gosta de viver a queima de fogos e tal. Eu falei assim, tá, mas isso aqui é uma área técnica, isso aqui não pode ter circulação de pessoas, né? Enfim... Implantamos de imediato, trancamos, deixamos aquela trava de porta de emergência em caso de emergência que a pessoa possa abrir, enfim. Nossa, foi um monte de reclamações daquelas pessoas que estavam acostumadas a assistir e a participar do pôr do sol. Tirou a pseudo-comodidade. De tomar sol e tudo mais. E eu expliquei para as pessoas, falei assim, olha, essa é uma área que não pode ter acesso de pessoas a não ser funcionários ou prestadores de serviço do condomínio, tal. Levou aí algum tempo até as pessoas se acostumarem. Hoje não existe mais essa necessidade porque as pessoas se acostumaram. Tem um episódio mais recente de um condomínio que a gente assumiu no final do ano passado, que na parte de manutenção e conservação já deixava bastante a desejar. Quando eu subi no barrilete, para você descer e acessar o topo da laje das coberturas, você tinha que descer por uma escada marinheiro. Adivinha se tinha
O O guarda-corpo. guarda-corpo? Não. Eu falo assim, gente... Ah, não, mas aqui quase ninguém usa. Dá Eu uma falo assim, vertigem, o cara quem cai. qualquer usa? funcionário que vier usar. E é uma escada de 3 metros de altura, aproximadamente, 3 metros e meio. Eu falo assim, tem que colocar um guarda-corpo, né? Uma outra situação também que me ocorre, imagina, você tem o térreo de acesso, né, a entrada social, o térreo, aqui a guarita. Atrás da guarita tem um jardim que é lateral à rampa que já dá para o primeiro subsolo, né? Então, só que aqui no jardim, atrás da guarita, não tinha nenhum gradil, nada. Como tinha apenas um canteiro mais largo, assumia-se que uma criança jamais subiria no canteiro para olhar. Muito difícil, né? É, bastante difícil. Eu falo assim, gente, mas cadê o gradil de proteção desta rampa? Porque a queda daqui pra rampa, lá no final, é coisa de 4 metros. Não estamos falando de uma quedinha, porque uma criança de 5, 6 anos Sim, pode ser um acidente fatal. Fatal, Então, né? são esses pequenos detalhes que muitas das vezes as pessoas não se atentam, mas que requer uma ação do síndico para garantir que, opa, Sim. vamos minimizar o pensei- risco de acidente. Eu pensei numa coisa até que a gente estava conversando antes de começar, reservatório de água. Ah, nossa. Porque assim, a gente já falou em outros programas do tamanho dos reservatórios de água de condomínio, né? Nossa. E às vezes, quando o reservatório é de alvenaria, ele tem um alçapão, uma portinhola, que ela é basculante, né? E tem deve ter um espaço para você travar aquilo com um cadeado. Porque você imagina se uma criança abre, ou um Nossa. adulto mesmo, abre aquilo e cai dentro do reservatório. Jesus Cristo. Acabou, né? É interessante colocar que as normas técnicas, elas definem vários quesitos, né? Você tem norma técnica para tudo, gente. E é bom porque é um rol de procedimentos para as pessoas que infinitamente são leigas possam se orientar. O síndico com menos experiência pode estudar as normativas. Perfeito. É E interessante, mesmo, né? mesmo os da velha experientes guarda, também. porque Sim. elas Até porque elas mudam. estão mudando Porque sempre, né? o Carlos falou em relação aos menos experientes, mas dá pra ter Sim. conhecimento sem a experiência. É isso que eu quis dizer. Recentemente eu fiz um trabalho de impermeabilização em reservatórios superiores de água e aí eu adentrei ao reservatório para verificar, inspecionar se a obra estava sendo feita a contento. E aí, obviamente, a gente sempre fotografa todas as etapas do trabalho para mostrar aos moradores. E nossa, quando eu entrei, eu nunca pensei que aquilo fosse me trazer um mal-estar tão grande. Eu me senti confinada. Parecia que faltava ar em mim, assim. E aquela umidade, E aquela umidade, horrível. aquele cheiro, eu comecei a ficar mal. Eu falei, ai meu Deus, eu preciso sair daqui, eu preciso sair. Aí eu penso, imagine só se acontece um acidente num lugar desse, com uma pessoa que tem realmente um problema, e com água, então já morre afogado, não tem outra história. E, sabe, são coisas que a gente não imagina que pode acontecer, mas os síndicos, eles têm que ter esse olhar sistêmico para todas as áreas do condomínio e começar até a imaginar coisas antes que aconteçam, inclusive, para prevenção. Porque a ideia é a prevenção, né? É a prevenção. Eu ia tocar nesse assunto. É lógico que a nossa primeira ação é evitar que aconteça, né? Então, assim, tomar todas as medidas para que não ocorra. Mas, num segundo momento, nós temos que nos proteger e proteger o condomínio, que também é nossa função, Sim. de eventuais responsabilidades, né? Então, assim, se você não tiver seguindo as normas de proteção e de segurança, por exemplo, piso antiderrapante, avisos, sinalização, O parquinho, gente. corrimão, O parquinho tem NBR. então, se você não seguir esses NBRs e eventualmente ocorrer um acidente, por mais bem intencionado que você seja, Pela omissão, você será responsabilizado. É isso, entendeu? Exatamente. Então, uma questão importante, né? Falando um pouquinho da questão de acidentes, eu falo mais uma vez a questão do lixo. Por conta de descarte incorreto, por exemplo, de seringas e agulhas. nossa, eu tive um acidente desse esses dias. Pois é. Segue que eu vou falando. Vai ser bom, porque seringas e agulhas, as pessoas não sabem como fazer os descartes. Então é imprescindível que os síndicos orientem os seus moradores, funcionários, prestadores de serviço de como fazer e recepcionar essas questões. E os vidros, mais uma vez, os vidros. Ainda nós temos moradores que descartam o lixo comum com vidros e muitos acidentes acontecem com cortes e até cortes graves, não é? Com os funcionários que fazem esse manejo. Então tem até uma questão de utilidade pública.
tem um site muito legal que chama Descarte Consciente. É uma organização sem fins lucrativos que orienta a todas as pessoas, não só de condomínios, mas como descartar, como fazer esse descarte de forma consciente a não causar riscos e danos às outras pessoas. Conta seu case. É um condomínio de 200 unidades que nós temos e tem, assim, um público variado e tem muito lixo, né? O faxineiro foi manipular o lixo para recolher e ele se feriu com uma seringa, com agulha. Nossa. Meu Deus. Ele tava com EPI, hein? Ele se feriu com agulha. Ele teve que fazer um tratamento. Ele foi para um laboratório, ele ficou tomando, fazendo aqueles coquetéis de prevenção. Você tem que fazer um monte, tem que tomar um monte ninguém de coisa. sabia o que estava acontecendo. Aí, assim, olha o perigo disso. Quem sabe o que estava naquela seringa? Quem sabe o que... Assim, Ninguém. porque tem... Em condomínio tem de tudo. Tem usuário de droga, tem portador de doença transmissível, tem de tudo, né? A gente não sabe. Fora que não sabe o tipo de medicamento que a pessoa tomou sabe, também. Às vezes pode ser esse medicamento. Esse exemplo da seringa e que pode ser usado em paralelo do vidro, eu faço um apelo aqui aos moradores de condomínios que fazem isso, e não apenas de condomínios, de casas também, isso também serve, apesar que, por mais que os funcionários, tanto do recolhimento da limpeza urbana, como os funcionários do condomínio usem EPIs de proteção, gente, vamos tentar nos colocar no lugar deles. Quando a gente vai fazer o descarte de um vidro, nós sabemos que ali tem vidro, a gente toma todos os cuidados. Então, é muito difícil pensar que, a gente sabendo que tem vidro, a gente toma cuidado, que a outra pessoa que vai manusear não sabe que tem vidro ali dentro, então ela não vai ter o mesmo cuidado. Sabe? É uma questão de empatia. Ninguém tem visão de raio-x, gente, né? Não, É uma e assim, questão de empatia com o ser humano, mas, com o próximo. mas a Olha, questão... evita. Isso é uma coisa que pode causar um acidente, tá denunciado. Então, pelo amor de Deus, tome algumas precauções para evitar que as pessoas que vão manusear, seja o funcionário ou até mesmo o cara da limpeza urbana, o lixeiro, que eles possam se acidentar com isso, Carlão, sabe? mas É tão eu queria chegar simples. mas o ponto também é outro, né? O vidro, ainda você toma o cuidado e você pode descartá-lo junto com o lixo comum. A seringa não pode, A né? seringa é proibido. Sim. E equipamentos hospitalares é proibido. Você Até tem as que, máscaras na época não de pode. pandemia tinha Você tem que ter orientação. um descarte Consciente. um descarte técnico, diferenciado desse material. É um crime fazer assim isso. como os medicamentos. Sim. Tem muita gente que faz o quê? Pegam os medicamentos e jogam no vaso sanitário, jogam na pia. É bom. Vai tudo isso Intoxica tudo, né? Exatamente. Então, nessa questão do descarte consciente que eu falei pra vocês, tem a questão das farmácias que recepcionam que é todos obrigatório, os né? medicamentos. Mas a seringa eu acho que vencidos. não. A seringa você tem que deixar no posto de saúde. Então, mas tem Vale a pena É a conferir a logística informação. reversa que lógica chama. eles pedem, Você tem aquela caixinha de papelão para descarte, Sim. que é muito comum em laboratórios, E em em condomínios hospitais que e não tal. tem essas caixas, eles colocam em garrafas PETs e depois eles fecham e levam nesses locais apropriados. Mas essa questão das seringas, gente, da medicação, de vidros, é muito importante a gente muito grave. reiterar. E a responsabilidade é legal a gente colocar, que a responsabilidade é da pessoa que colocou o lixo ali, né? Se houver essa possibilidade de descobrir É que a muitas questão vezes a gente não É consegue. difícil, né? Eu vejo que Sim. eu gosto muito de acompanhar imagens da lixeira e da questão de recicláveis, porque a gente Tá louco com a sua mania, né? porque a gente descobre muito sobre o comportamento humano, da mesma forma nos elevadores, enfim. E aí cada louco com a sua mania, fazer o quê? Sindicatura é isso, né? E aí teve o que eu percebo, os piores descartes, eles vêm em caixas de papelão. Uhum. Eles colocam tudo que você possa imaginar na caixa de papelão e entregam como se fossem moradores bonzinhos. Aí um dia, o que eu fiz? Eu acompanhando, eu cheguei pro meu zelador e falei, vamos lá na lixeira que eu quero perceber uma coisa. Quando a gente abriu a caixa, tinha, além de fraldas de cocô, né, de crianças, tinham ali vidros quebrados, descartes de um monte de coisas que a gente nem acreditou que podiam ser descartados ali. Aí eu criei uma nova regra, que as caixas de papelão devem ser
descartadas, desmontadas. E aí eu comecei a gravar vídeos. Olha, por que desmontado? Olha como é que tá a lixeira nesse momento. Olha as caixas pegando espaço. Olha, essa não tem nada, mas essa tem. E aí eu comecei a criar isso. Eu falei, porque a gente aqui vê tudo. Aí os moradores começaram a fazer o quê? Toma Nossa, cuidado. Porque muitas vezes o lixo fala, gente. O lixo sempre com fala. certeza O lixo fala. fala. A caixa já vem com a etiqueta do apartamento. Dentro, às vezes tem jogada de papel que você tem também ali a unidade privativa. A gente fala isso, mas é mais por uma questão de conscientização com relação aos acidentes e riscos que envolvem a toda uma coletividade. Eu tive um caso de uma moradora que ela usa as garrafas de vidro para fazer obras de arte. Que agora tem um grupo novo que faz vasos, enfim, eles pegam todos os vidros e eles fazem ali uma reciclagem com relação a isso. E ela acabou se cortando. E ela pegou uma veia do braço, que ela que foi se intrometer também lá para descartar e pegar, e ela se cortou. A veia do braço, uma veia importante, que parecia que tinha cometido suicídio, inclusive, quando tava com aquilo. E veja, os moradores se conscientizaram com a moradora que se cortou. Mas um mês antes, um faxineiro, também com os EPIs, mas o vidro foi tão cortante que ele pegou na calça dele e cortou a perna, teve 7 pontos. E com o faxineiro quase ninguém se motivou. Aí eu fico pensando, peraí, mas são todos seres humanos, a moradora, os nossos funcionários. Então eu tenho mais empatia se acontece com o morador. Eu acho pior, Van, porque assim, a responsabilidade do condomínio, no caso do trabalhador, é bem pior. Claro, mas nessa hora o morador ele não pensa na responsabilidade. Ele pensa assim, o morador não é igual a mim. O faxineiro não. Isso é triste, é lamentável. Não, isso infelizmente acontece, mas uma coisa que isso já graças a Deus, já há algum tempo isso não tivemos nenhum episódio. Mas uma coisa que eu passei a fazer quando eu vi esse tipo de situação acontecendo, eu adotei a seguinte prática. Toda vez que algum funcionário nosso se acidentar, por menor que seja o acidente, por conta de falta de cuidado do morador, por exemplo, na hora de colocar o lixo, eu faço questão de bater foto, às vezes aquelas fotos assim bastante impactantes, eu faço isso. certo? E faço um comunicado para toda a massa condominial e digo, olha, tivemos um acidente desta natureza assim, porque uma unidade, óbvio você não pode identificar, não teve o cuidado de avisar que era vidro, que era isso, que era aquilo, e o funcionário se acidentou. E aí eu ressalto o quanto é importante que todos tenham essa consciência. Você mostra porque o fato aí você e não mostra o personagem. Exato. E às vezes as pessoas precisam ficar chocadas para entender que aquele acidente é grave. E outra, claro, aquele você falando agora disso, grave. a questão do cigarro. Questão de bituca de cigarro. Eu contei isso num programa, acho que no passado, num bercinho de bebê que pegou fogo, um bebê recém-nascido, a mãe levou pro banheiro para dar banho lá que era mais quentinho. Quando ela voltou, o quarto da bebê praticamente em chamas, porque uma bituca de cigarro das unidades de cima, que a gente até hoje nunca conseguiu identificar, caiu no bercinho da bebê e pegou fogo. É um acidente, sim, gravíssimo, muito, e que poderia ser evitado. Então, os fumantes também causam riscos, né? Isso, assim, a gente precisa acabar, mas assim, eu quero pegar o gancho no que a Vanessa falou e também falar um pouco do exemplo que eu dei. Essa questão do cigarro é muito grave em todos os condomínios. Todos os condomínios passam por isso. E é praticamente impossível identificar a unidade. Porque é um item muito pequeno, de branco, geralmente a fachada é branca, você não consegue saber de onde veio. Para no parapeito. Então você tem que conscientizar as pessoas. Isso é uma falta de educação, uma falta de civilidade, é a falta de qualquer coisa, né? Se você mora num condomínio, dentro de uma sociedade, você tem que respeitar as pessoas, tem que pensar no que aquilo pode causar, né? Mesmo que você não respeite a si mesmo. Porque fumar é um respeito a você mesmo. Mas é uma opção. Aí vocês podem falar de beber, de comer, seja lá o que for. Aí é uma opção individual. O condomínio tem que pensar no outro. Tem que pensar no outro. Sobre a questão que eu falei do acidente do funcionário, e que todo mundo comentou aqui, isso também é gravíssimo. É responsabilidade do condomínio? Depende. Se o condomínio não tiver os protocolos de entrega de EPI, não tiver o treinamento de uso de EPI e o funcionário se acidentar,
é responsabilidade do condomínio. Sim. A partir do momento que você tem tudo isso, você consegue se proteger dessa responsabilidade legalmente, entendeu? É lógico que o ideal é que não aconteça. Mas uma das e nem só porque o cara tava com o ZPI, você vai largar ele lá, né? Exatamente. Não, o que eu quero né? dizer é que o ideal é que não aconteça. Você mas minimizar os riscos. A função do síndico também acho que a principal é proteger os interesses do condomínio, sempre. né? Então, assim, você tem que saber como fazê-lo. A gente vai ficando por aqui, o programa se alastrou um pouquinho hoje, mas o assunto é muito importante, é muito delicado. A gente está nos podcasts agora, dá uma procurada nas plataformas de áudio, a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.